gente vai falar do município de Balneário Pissarras, mas nós vamos falar também, focar um pouco na saúde, que é a praia do nosso entrevistado. Mas agora ele não cuida só da saúde, não. Ele está também de olho no restante do município. Estou falando do Dr. Fabiano José Alves, vice-prefeito, agora prefeito em exercício, praticamente desde ali do desfile de 7 de setembro, mas que fica aí nas próximas semanas na titularidade do cargo, justamente durante o período aí breve de descanso do prefeito Tiago Balti. Mas melhor do que isso, né, doutor Fabiano, demonstrando a sintonia, a confiança, porque eles não vão gostar do que eu vou falar, tá, doutor Fabiano? Porque nas duas pontas, nos dois outros municípios, prefeitos e vices já se bicaram, e aqui a sintonia está muito boa, né? Bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, obrigado eu pela oportunidade de estar falando com vocês. Já teve briguinha e divergência, doutor Fabiano? Eu e Thiago? Não. Nada, não, tranquilo, nada. Fluindo bem. Casamento feliz. Né? Eu e Thiago, nós temos uma amizade de décadas, né? Então, nossas famílias também. Sim. Então a gente já tem um entendimento do comportamento caminho trilhado de cada aí, um, né? E a gente já sabe. Quando nós decidimos entrar para a política juntos, nós sabíamos exatamente qual seria o papel de cada um. Eu entrei como candidato a vice-prefeito, ele entrou como candidato a prefeito. Em 2016 eu fui candidato a prefeito, naquele momento eu queria ser prefeito. Sim. Mas em 2020 eu entrei como candidato a vice-prefeito. Então eu tenho que saber onde acabam os meus limites e começam os deles. Entendo. E fazendo isso, tudo dá certo, a gente não tem problemas. Ok. Doutor Fabiano, nesse início de gestão interina, então o senhor já começa ali, como eu citei, no desfile do 7 de setembro, mas vem aí a transferência do cargo e o senhor recebe a notícia da morte do Dr. Luiz Fayad. Quer dizer, eu acompanhei, estou na sua rede social, nós publicamos a sua mensagem logo que assim que o senhor soube também da informação, mas como o senhor também é de uma família tradicional que ajudou a construir essa terra, como é que o senhor recebeu essa notícia e o que representava o Dr. Luiz para a cidade? A morte sempre é impactante, né? A perda das pessoas que a gente ama sempre é impactante. Eu tive uma relação pessoal com o Dr. Luiz de muita proximidade, como um amigo da minha família, como colega médico, colega de mesmo com a diferença jornada, de gerações. Mesmo com a diferença de gerações. Eu, quando me formei médico, o Dr. Luiz, o meu primeiro presente depois da formatura como médico foi um consultório médico que o Dr. Luiz me concedeu. Olha dentro só. Da clínica dele, do estabelecimento, com uma generosidade incrível de um homem que estava aqui já há anos trabalhando e ainda assim não teve problema qualquer em reduzir a sua humildade e dividir o espaço comigo, um recém-formado. Então a gente tem uma relação, estabeleceu uma relação muito bonita. Né? Como eu falei no início, que transcendia a política, né? Transcendia. A política vem bem depois. Sim, né? bem depois. Na verdade, eu e Dr. Luiz não tivemos participação de política conjuntamente. Ele foi vice-prefeito e foi vereador de Balneário Pissarras numa época em que eu nem pensava na política, na verdade. Sim, sim. Mas coincidentemente somos médicos, somos servidores públicos e fomos em algum momento, eu sou agora, ele foi também vice-prefeito. Né? Temos um histórico semelhante. Um histórico semelhante. Apesar da diferença notável de idade, o Dr. Luiz faleceu com quase 80 anos, ele tinha 79, completaria 80 dia 4 de dezembro próximo. 50 anos de dedicação à prática da medicina de boa qualidade, né? A medicina humanizada, a medicina tradicional, que a gente como médico ama, né? Que Sim. A medicina com o empenho do médico em relação próxima das pessoas, próximo, né? com a sua, não só com o paciente, mas com as suas famílias, com a sua comunidade. E essa forma como o Dr. Luiz exerceu a sua medicina aqui, é a forma como eu tento exercer também nesses anos que eu tenho de medicina, inserido aqui na comunidade onde eu fui criado, conhecendo todas as pessoas, indo atrás, tendo as portas abertas das casas das pessoas para poder entrar e ter a confiança das pessoas. E o Dr. Luiz deixou esse legado. Eu gostaria que fosse copiado por muitas gerações de médicos ainda. Sim, né? É referência, então. Né? Que é uma referência. E, claro, eu recebi como primeira assinatura de um decreto nesse meu breve período que eu estou substituindo o Thiago, foi fazer um decreto de luto de 3 dias em homenagem a esse homem que acho e não acho sozinho mais do que merecido. Que entra para a história, né, doutor Fabiano, como Osório, o que antigamente Sim. o farmacêutico acabava, como o seu Mazico, eu chamo o doutor Mazico porque em Barra Velha muita gente chamava o seu Mazico de doutor, como o seu Mazico, como o seu Osório, marcaram respectivamente Barra Velha e Pissarras porque atendiam todo o povo
de uma maneira muito dedicada também, né? O Dr. Luiz contava muitas histórias de quando ele chegou em Balneário Pissarras, jovem médico, e ele teve que deparar, né? Ele deparou com uma população muito tradicional. Nós não tínhamos esse boom de visitantes externos, nós tínhamos uma população muito local, muito tradicional, e tinha o médico local, né? O farmacêutico, o seu Osório, que eu tive o prazer de conhecer, e foi um incentivador também para eu ser médico hoje. Enquanto criança, ele foi muito incentivador. Nós viemos, a nossa história é ligada ao seu Osório. Meus pais vieram para Balneário Pissarras trazidos pelo Osório. Então a gente tem uma história bem próxima deles. Né? Interessante, né, Fabiano? Porque o seu Osório era de São João do Taperiú, mas se fez aqui. O Dr. Luiz chega aqui e vai clinicar em São João do Taperiú quando ainda era Barra Velha. E eu vi ali a entrevista dele já debilitada, a última entrevista dele para a Prefeitura de Balneário Pissarras, do Dr. Luiz, que está inclusive aí nas redes sociais, no canal da Fundação de Cultura, né? E ele falando dessa história além de Balneário Pissarras, onde ele estava na colônia de pesca, trabalhou em armação, trabalhou em acho que Pedra de Amolar é ilhota, né? Trabalhou também em Barra Velha, ainda na época São João do Taperiú, pertencente à Barra Velha. Então, uma história que ultrapassa fronteiras e mais uma coincidência com a sua trajetória, porque eu lhe conheci em Penha, né? Também ultrapassando o limite do município, né? Doutor Fabiano, o senhor está dando esse foco especial agora, o foco do vice-prefeito permanente no setor de saúde, mas o senhor acompanhando agora as ações e dando um certo ritmo ali com relação também à UBS do Itacolomi, o novo posto de saúde, que é uma estrutura grande, né, doutor Fabiano? O senhor falou aí que já dá para considerar que está dentro do cronograma o andamento da obra, né? Sim. A obra do Itacolomi está dentro do cronograma. A gente calcula aí em torno de 5, 6 meses para a conclusão. Nós esperamos ali até o final, meados do final do nosso verão, né? A unidade de saúde do Itacolomi é a maior unidade do município. Nós temos uma relação aí da maior unidade para em torno aí de uns 130 metros quadrados. Nós estamos indo para uma unidade de 800 e tantos metros quadrados. Nossa, é um salto... Nós temos uma grande evolução. Mais ou menos como se nós colocássemos 4, 5 unidades de saúde dentro de uma só. E por quê? Por que essa magnitude? Porque o bairro Itacolomi hoje é o bairro mais populoso de Balneário Pissarras. Mas não só por isso, ele também é o bairro que mais cresce em Balneário Pissarras, do ponto de vista de população. E a nossa população local usa o serviço público, emenda com Itajuba. E a nossa população local usa o serviço público de saúde. E mais uma situação é que depois do advento da pandemia da Covid-19, muitas famílias que antigamente eram usuárias de planos de saúde privada, passaram a serem usuárias também do serviço público. Então veja que o aumento das demandas dentro do serviço público não são só porque aumenta a população, mas também porque aumenta o número de usuários dentro de uma população que antes não era usuária. E o bairro Itacolomi precisa desse carinho na saúde pública. Então lá é uma unidade que ela vai conter, além de todas as atividades de uma unidade básica de saúde, médico, enfermeiro, dentista, agentes comunitários de saúde, nós também estamos fazendo lá ambulatórios que podem ser utilizados por algumas determinadas especialidades, cuja demanda maior no bairro possa ser suprida localmente, sem que precise ter o desgaste de sair, né? Eu creio que essa estrutura de 800, quase 900 metros aí, vai abrigar bem essas especialidades, né? Abriga bem. Nós estamos inaugurando aí pelas próximas semanas, eu não posso precisar a data, que não tem a data ainda certa de inauguração, onde já foi a nossa prefeitura de Balneário Pissarras e também onde já foi, por último, a Secretaria Municipal de Educação. Nós estamos inaugurando o serviço de atenção especializada, né? O nosso SAI é verdadeiramente um SAI. Foi um projeto amplamente discutido e apresentado por mim e pelo Tiago durante a nossa campanha política, inclusive, onde a gente vai conseguir concentrar as especialidades médicas e odontológicas. Entra para a política na condição de candidato a vice, então o senhor também já trouxe um leque de situações que o senhor pediu para o Tiago incorporar em plano de governo, né? Sim. Claramente na saúde, o estabelecimento do SAI, né? A organização, principalmente das duas unidades que eu achava mais complexas, que era a do Itacolomi, que a gente está concluindo, e também do bairro da Conceição. Nossa Senhora da Conceição é um bairro que tem uma unidade muito boa, só que ela fica numa localização não muito apropriada, e nós batemos muito nessa tecla, tanto o Tiago quanto eu. Então ficou
o compromisso do Tiago comigo de nós arrumarmos as unidades de saúde desses 2 bairros. Além disso, nós temos o compromisso com o SAI. Porque hoje, o gasto que o município tem transportando os nossos usuários para outros municípios para realizar exames e atendimentos especializados que poderiam ser feitos aqui é enorme. E não que nós não temos, nós temos atendimentos sendo feitos no que nós chamamos de NASF, naquele andar térreo da Secretaria de Saúde. A gente chama o espaço físico de NASF, mas não é, é um espaço de saúde como qualquer outro. Só que agora nós teremos um espaço onde atenderemos as especialidades médicas e odontológicas especializadas, específicos para isso, passando por uma reforma e adequação próprias para essa natureza. Nós nunca tivemos isso em Balneário Pissarras dessa forma apresentado, né? E teve também outras situações do comprometimento do Tiago com a minha vontade, num conjunto com ele, que foi dos CRAS, né, da assistência social. Nós tínhamos um sonho, esse é um sonho que eu ostento há mais de 10 anos, que eu tenho um sonho de termos esses estabelecimentos no bairro Nossa Senhora da Paz, no bairro Itacolomi. E hoje nós temos, inclusive, no Itacolomi, inauguramos recentemente um espaço maravilhoso lá do lado de onde está saindo a unidade nova de saúde. Já concentra tudo ali, né? Concentra ali. Não que o CRAS seja específico para a utilização da comunidade do Itacolomi. Claro. Né? Os 2 CRAS recebem a população do município inteiro. Mas no Itacolomi fica mais próximo de uma comunidade que é volumosa em necessitar desses serviços. Entendi. E no bairro Nossa Senhora da Paz, que fica ali no finalzinho da Rua das Acácias, também é uma unidade CRAS, né? CRAS, para quem não conhece, é o Centro de Referência e Assistência Social. É o que representa a nossa unidade básica de saúde. Em saúde, o CRAS representa na assistência social, né? Diferentemente da saúde que tem em todos os bairros, o CRAS não tem essa necessidade porque a demanda é diferenciada. Mas era uma promessa também que nós fazíamos. Eu falo promessa porque a gente está acostumado, mas era um comprometimento de termos essas estruturas. Está se materializando, né? E já está acontecendo, já está feito, né? Então, aquilo que eu particularmente, nesse encontro com o Tiago, enquanto prefeito e vice-prefeito, o que eu tinha solicitado e o que eu tinha me comprometido, quase tudo já está se concretizando, né? As grandes obras, na verdade, são do Tiago. O Tiago tem um projeto de governo muito bonito e ele está fazendo isso com exímio, né? Isso que eu queria lhe perguntar nesse sentido, doutor Fabiano. Antes da saída do prefeito, ele deixou alguma atribuição especial? Fabiano, cuida disso, olha isso, providencia isso nesse período? O que ele solicitou para o senhor, se é que solicitou? Não. O Tiago e eu temos uma relação diferenciada. Eu digo diferenciada porque eu trabalho no serviço público de muitos lugares diferentes há muito tempo. Mas nós temos uma confiança muito grande na nossa equipe, né? Então, os nossos projetos estão sendo tocados por os nossos gestores de cada pasta, da saúde, da educação, da assistência, da obras, do planejamento, da cultura, do esporte, da ambiental. Então, todos os nossos gestores, eles estão muito antenados, trabalham muito em conjunto também e trabalham conosco. Não trabalho especificamente com o prefeito, eu faço parte desse gabinete. Então a gente acaba tendo um envolvimento e conhecendo as demandas. Eu não me envolvo nos projetos específicos que o prefeito toca. Esse é o trabalho de prefeito. Sim. Nesse momento que eu vou ficar 15 dias, o que o Tiago me passa? Fabiano, vamos cuidar do que está acontecendo, de como está acontecendo, manter os serviços. Em obras atualmente, sim, né? Tem que estar sempre ali acompanhando. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar e fazer uma visita em todos os bairros, em todas as unidades de saúde, porque é a minha área, então eu gosto de aproveitar, porque às vezes troca de profissional, a gente quer conhecer. As unidades estão passando por algumas reformas, então querem acompanhar de perto. Posso fazer isso em qualquer época, mas nessa época que a gente está na prefeitura, acaba concentrando um pouco mais essa atenção, né? Fabiano, a gente conversava antes e as obras, né? né? E as obras, que, meu claro. Deus do céu, tem né? um monte de coisa uma acontecendo. montanha. Antes de entrar no ar, a gente falava que o senhor e o prefeito optaram por um perfil muito técnico à frente da Secretaria de Saúde, que é a Suzana Perinotti, mas aí a ponta política, o doutor Fabiano acaba fazendo, né? Por ser médico, obviamente a gente acaba concentrando um pouco dessas demandas, né? O que eu gosto de passar? Eu não sou um gestor de saúde em Pissarras, né? Nós temos uma gestora que é a Suzana Perinotti, a nossa secretária de saúde. Nós temos uma enfermeira que já trabalha a vida inteira aqui na cidade, de Pissarras, que é a Carla Rudolph, que ela é a subsecretária de saúde. Então, uma parte administrativa, outra parte técnica.
Nós temos uma equipe de trabalho maravilhosa em todos os nossos serviços, né? Os nossos profissionais aqui são muito dedicados e eles são muito técnicos, isso facilita bastante para o nosso trabalho. E eu não sou um gestor de saúde, eu sou vice-prefeito, meu trabalho é político, né? Sim. Então, o que que eu quero, o que que eu gosto desse meu trabalho como vice-prefeito médico? Não é de eu ir lá e resolver as demandas, mas de eu absorver as demandas. Sim. Eu gosto de dizer que o gabinete do vice-prefeito é uma das ouvidorias do município. Com certeza. Muita coisa chega, né? E eu sou uma pessoa de pouquíssima ou rara vaidade, eu não tenho muito problema com isso. Eu não preciso muito de elogios, eu preciso que as pessoas me tragam os problemas. Educadamente, como deve ser feito por todo mundo e com todo mundo. Então, trazer os problemas. Quando traz os problemas, como trouxeram para nós, para mim, durante um intervalo de tempo que eu estabeleci para poder absorver demandas e poder ver o contexto como estava, a população me trouxe uma demanda muito interessante, que estavam insatisfeitos, no modo geral, com a forma como o atendimento de entrada, o que nós chamamos de acolhimento. Então nós começamos a trabalhar, a absorver esse entendimento de que a população não está satisfeita, né? Ou que uma parte da população não está satisfeita. É importante saber disso, né? Claro, e a gente tomar medidas para que isso seja resolvido é o que importa. Mas se a pessoa não me fala, se tu me fala que está tudo bem, está tudo bem. Se não me falas nada, quem cala consente, está tudo bem. Tem que falar sim, mas tem os canais certos. Às vezes a pessoa, no afã de poder externar aquilo que está sentindo, ela vai nas redes sociais. Sim. Ótimo, eu também vou. Eu sou uma pessoa que eu gosto de redes sociais. A gente trabalha com tecnologia. Então eu gosto de repente, exprimir algumas emoções, alguns descontentamentos ou algumas satisfações dentro das redes sociais. Só que dentro do âmbito do serviço público, a pessoa ir numa rede social, ir no Facebook, ir no Instagram, ir no Twitter e reclamar que um serviço não está funcionando, eu não estou falando de saúde qualquer. Por vezes pouco resolve, né? Eu não tenho acesso, porque eu nem posso usar aquilo ali como uma ouvidoria. E o senhor nem fica o dia todo na rede? Não, né? Deus me livre. Pelas múltiplas trabalharia, né? Pois é. Agora, o que eu gosto, que a pessoa liga para nós, manda um WhatsApp, manda um e-mail, entra em contato com a prefeitura. Às vezes a pessoa, a gente fala e ninguém ouve. Ouve. Tudo o que se reclama é analisado. É que a gente não pode resolver o problema pontual em cada vez. Eu vou te dar um exemplo disso. Isso é uma explicação que a população tem que ter. Quando eu como usuário, eu chego lá na unidade de saúde e eu não tive um atendimento que eu achei que eu deveria ter, que eu merecesse ou que um ente que eu fui levar precisasse. Eu vou fazer uma determinada reclamação, eu peço para o serviço, olha, eu acho que aqui poderia determinado profissional fazer diferente. Beleza. Agora, se ele fala isso, ele está falando, e eu estou entendendo, que é algo que eu possa mudar para toda a população que usa aquele serviço. Não especificamente para ela. Sim. Né? Agora, quando chega no gabinete do vice-prefeito, essas demandas, todas são tratadas. Todas são tratadas. O senhor está à disposição. À disposição. Acho até que as pessoas solicitam pouco, deveriam solicitar mais. Né? Nós temos ouvidoria, inclusive dentro do próprio gabinete a gente consegue deixar o espaço de ouvidoria. Por quê? Porque é uma situação em que a gente não precisa eu sempre digo assim, ó, elogiem quem quiser elogiar, para mim tragam os problemas que eu gosto de resolver, as demandas que eu gosto de ir atrás. Eu sou médico, eu lido com problemas, né? A gente não está acostumado a lidar com coisa leve, a gente está acostumado a receber um problema e discutir, aventar as possibilidades de solução. É isso que o médico faz todos os dias. Aplicar esses princípios na gestão pública, acho que é legal. É legal. Doutor Fabiano, caminhando para a conclusão, né, alguma orientação à comunidade nesses próximos dias? Não, o de sempre, né? A gente tá visitando todos os bairros, todos os serviços dos bairros, né? Estou aproveitando esse meu tempo, porque quando eu assumo a prefeitura, que o Tiago sai de férias, ou por algum motivo, eu abandono todo e qualquer outro vínculo. Eu fico dedicado especificamente à prefeitura, justamente para eu poder ter esse momento mais concentrado e que me ajuda a ver a evolução, inclusive. É um ponto crítico. E quando a gente está nessa fase, a gente pede até que as pessoas intensifiquem essa busca de vir trazer os problemas. Quando eu digo que o gabinete está aberto, é porque está aberto verdadeiramente, não é da boca para fora, né? Entre em contato, falem com a gente, para na rua mesmo, tem todo o direito para a gente poder saber como é que está o fervor, que é dali que a gente vai achar, ouvir, entender o que está acontecendo para poder melhorar e melhorar, né? A gente precisa melhorar, eu estava falando e falo sempre, não somente para esses nossos
profissionais e equipes que estão trabalhando hoje. A gente precisa melhorar de modo que não importe quem entre, o serviço funcione. E essa fama a Pissarra já tem. A Pissarra tem uma fama em que os serviços funcionam bem, né? Em detrimento de muitos lugares que as pessoas passam verdadeiros Já tem aquela perrengues imagem, para né? chegar nas soluções, né? Doutor Fabiano, a gente agradece a sua participação. Venha trazer um saldo para nós aí ao final são 2 semanas? 2 semanas. Ao final das 2 semanas, traz aí para a gente interagir mais um pouco. Ótimo, terão muitas conversas. Agradeço muito também. Ok.